tinham picos durante o dia, mas basicamente todos os dias. Você tinha todos os dias dor, a gente está falando há mais de 20 anos, então. Sim, uma dor que evoluía às vezes de moderada para intensa, mas frequentemente diariamente. Região temporal, região masséter, na articulação. Bom, e aí você tinha que ficar tomando remédio para controlar essa Sim, dor? Como que você fazia? por não saber do que se tratava, por não entender o que era, aqueles medicamentos que a gente compra na farmácia, uma aspirina, um Dorflex, um lisador, para justamente estancar aquela dor que eu achava que fosse dor por conta de estresse ou por conta de outro tipo de patologia e não associada a essa questão da ATM. Entendi. E hoje, então, a gente começou o tratamento, então, tratamento Liva há 30 dias, basicamente, né? Como que você está hoje, Bruno? Conta para mim. De quando eu cheguei aí para hoje, eu tô 100% outra pessoa. Tratamento, assim, eu posso dizer com propriedade, ele mudou completamente o meu dia a dia, completamente a minha rotina. As dores que eu sentia que eram lacinantes, não sinto mais. A reeducação de não ficar encostando uma arcada na outra por conta da placa é incrível, porque realmente te faz reeducar e criar esse hábito. Então, ao longo dos dias e das semanas, a evolução foi só gradativa e ascendente. Eu não tenho como me ver sem usar essa placa e sem ter conhecido esse tratamento. E as dores, assim, na região da têmpora, na região do masséter, na região das articulações, o zumbido, como que tá isso? Passou, cessou. Eu não tenho mais sentido. Então, você está me falando que você tinha dor há 20 anos, em um mês você não tem mais, é isso? Exatamente, exatamente, doutor. Você já tinha Não passado, provavelmente, durante esses 20 anos, meses sem dor, ou não? Você sempre teve dor? passava, porém, por uma questão aí de, acho que, de picos e de loopings, voltava essa dor e quando voltava, acho que porque o organismo falava assim, olha, você não tratou, eu vou voltar de novo a te incomodar. Mas tinham momentos que eu não sentia essa dor, Uhum, mas quando ela voltava mais intensa ainda. entendi. E hoje você acha assim que você conseguiu controlar o gatilho da tua dor? Ou você percebe mesmo que o que provocava a tua dor era o tensionamento da face, dos músculos, o apertamento dos dentes? Eu acredito sim. Esse tensionamento, em apertar, em justamente fazer com que realmente os dentes das arcadas ficassem naquele movimento mesmo de ficar ali friccionando e rangendo, hoje com a placa e com essa reeducação que eu naturalmente, acho que o cérebro, né, naturalmente começa a se conscientizar, assim, é uma mudança significativa incrível. Muito bom. E você teve que tomar remédio esse mês para dor? Não, Não tomou não, nada? nada. Tá. Se você pudesse dar uma nota para a tua melhora de 30 dias atrás para agora, o que seria de 0 a 10? Nota 10, doutor. Nota 10. Sem Tá. comentários. E hoje você está com dor nesse momento que a gente está conversando? Você está com Não, alguma dor? Não. nenhuma, nenhuma. E o zumbido, Bruno? Zumbido também, assim, pode parecer engraçado, mas é como se fosse uma mágica mesmo, porque não sinto mais aquele barulhinho ensurdecedor ou chatinho, não apareceu mais. Não apareceu. É Conta um como se pouco tivesse mais. ativado uma chave. Conta um pouco mais a respeito desse zumbido, porque hoje em dia o zumbido é um problema cada vez mais frequente, cada vez mais incapacitante, porque é terrível alguém ter esse barulho constante no ouvido. Conta um pouquinho o que você sentia no ouvido, com qual frequência, e como está hoje em relação ao zumbido. Eu sentia frequentemente ao fazer caminhada, ao correr, ao fazer, porque eu faço academia, então eu sentia aquele zumbido que parecia que eu entrava numa outra frequência, numa realidade paralela, porque vinha aquele barulho e eu falava, meu Deus, o que é isso? Quando descia para a praia, quando ia viajar, era algo que realmente acontecia e eu falava, eu devo ser diferente dos outros por estar ouvindo isso, por ter essa sensação. Então, em atividades físicas, ou indo viajar, ou em elevador também acontecia muito isso, dava aquele barulho e aquele
estalo realmente no ouvido. E recentemente, até que eu entrei em elevador, não senti nada, não viajei recentemente, mas as caminhadas que eu faço aqui pelo bairro, eu não sinto mais aquela sensação do zumbido que eu sentia antes. Então, assim, para mim foi uma melhora de 100%. Você sentia zumbido à noite, quando estava deitado, quase zero de barulho em tua volta? Você ouviu o zumbido ou só durante as Sen- atividades? Não, sentia também, doutor, bem lembrado, Você sentia também. sentia? Tá. E às vezes, por estar num silêncio, você pensa que até que a estática que estava fazendo aquele som e aquela sensação. Mas, na verdade, eu mesmo falava, não, isso não zumbido que está me incomodando ainda agora de noite, na hora de dormir. E hoje, esse zumbido, quando está num ambiente mais silencioso, ele não te aparece mais, quando está na hora Não, de dormir. Legal. não. Tá bom, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Em relação ao teu sono, você falou para mim no primeiro dia que você não tinha um sono reparador, né? Que você acordava muitas Não. vezes durante a noite. Isso teve alguma mudança ou não? Eu acredito que sim, porque apesar de não usar a placa, né, por uma questão óbvia à noite, mas eu acredito que por conta do que ela proporciona e propicia durante o dia, os sonos realmente, eu que tinha os espasmos noturnos, acordava, tinha insônia, porque deveria incomodar, eu não tive mais. E o sono que virou, eu não sei o termo que fala, que eles usam sono REC ou sono REM, né, no termo, Sono mas REM, assim, sim. eu consigo dormir de uma forma linear e que seja sem ficar acordando, porque antes, doutor, vamos supor, eu vou dormir meia-noite, acordava às 2, acordava às 4, acordava às 6, ou seja, não era um sono contínuo. E hoje eu consigo dormir e acordar só na hora que realmente eu tenho que despertar. Então, também para isso eu tenho que agradecer também, porque o meu sono melhorou muito. Sono melhor. Que legal, que bom. Hoje você percebe o quanto que você apertava os dentes e tensionava os dentes durante o dia, Bruno? Está mais claro isso para você? Sim, com certeza, é nítido. Você tinha noção que você fazia isso? Noção não, depois das suas explicações, depois da sua orientação, eu não conseguia me ver assim, fazendo o que eu fazia. E hoje, com a técnica, eu consigo lembrar de quanto eu ficava ali apertando, friccionando e rangendo mesmo por uma coisa também involuntária. Entendi. Você sentiu incômodo em usar o dispositivo na boca? Não? Nenhum, Você está nenhum. com ele na boca agora? Tô Está conseguindo falar bem? conseguindo falar bem, muito bem. Não tive nenhum tipo de entrave ou de empecilho para utilizar e conversar com ele, não. E você tem usado, então, somente durante o dia, se tira para comer, tira para dormir, e o resto do tempo você está com ele, né? Isso. Em que período do dia você acha que ele te ajuda mais? Em que período do dia que você tensiona mais? De manhã, de tarde, ou você acha que você não tem horário o dia inteiro? Eu percebo mais de manhã. Sempre foi mais de manhã. Eu não sei se é pela tensão do início do dia, das demandas do dia anterior que ficaram pendentes ou acumuladas, e aí nesse começar que é muito mais pauleira. Você trabalha com o quê, Bruno? Eu trabalho na área administrativa, numa operadora de planos de saúde, na área de pós-venda. Tá bom. Agora, bom, a gente completou um mês, né? A gente tem mais 2 meses pela frente, né? Para realmente sedimentar essa mudança comportamental tua. Você vai continuar usando do jeito que... Você tem usado quantas horas por dia, em média? Doutor, eu sempre coloco da seguinte maneira: eu começo a trabalhar, eu acordo, geralmente eu acordo às 6, eu coloco a placa para, porque eu vou tomar café e tudo mais. Aí, quando dá umas 7:30, 8 horas, eu coloco a placa e fico com ela até umas 18, 19 horas. E aí você tira para almoçar, obviamente, né? Isso, aí tiro para almoçar, exatamente. Então, a gente pode falar umas 8 horas por dia você tem usado. Umas 8 horas, verdade. Tá bom. Então, nos próximos 30 dias, você vai continuar usando desse mesmo jeito. E eu quero Uhum. falar com você daqui 30 dias, quando vai ter completado 60 dias do início do tratamento, para a gente provavelmente começar o desmame. Então, o desmame é o quê? Você vai começar a usar menos horas. Por quê? O teu cérebro ele não precisa mais do apoio da placa para manter a musculatura relaxada. Tá? Ele mesmo está se reprogramando agora, se reeducando
vai chegar uma hora que ele não precisa mais desse sistema de alarme, né? Que vai te avisando cada vez que você tensionar, porque você vai parar de tensionar. Esse é o objetivo do tratamento, né? Uhum. Bom, então, para terminar, Bruno, eu sempre peço para o paciente fazer uma avaliação, um comentário em relação a esse primeiro mês de tratamento. O que você me diria, numa frase assim, bem sucinta, um resumo de tudo que aconteceu com você nesse mês? Tem muito, a gente trabalha muito na minha empresa com town hall, então a gente coloca aquelas nuvens de ideias, nuvens, né? E eu sempre falo, posso resumir numa palavra, assim, esse primeiro mês como transformador, modificador, porque é o que eu me sinto. Um estado que eu estava praticamente com um tratamento me transformou em relação ao que eu era e como eu estava, transformador. Legal. E isso agiu na tua qualidade de vida, né? O que mudou nesse mês em você? O que você deixava de fazer antes que você está fazendo agora? Ou então você está fazendo de uma outra maneira? Fala um pouquinho em relação à qualidade de vida de forma geral. Mudou o humor assim, ficava muito mal-humorado, muito estressado com essa condição, então isso praticamente mudou a minha vida. A aptidão e o ânimo para fazer coisas que até então eu não faria. Então, o humor e esse ânimo, essa aptidão, e aí isso vai desencadeando, transforma uma reação em cadeia em outras atividades. Então, dá vontade de malhar mais, dá vontade de fazer mais exercício, dá vontade de conversar, porque até então o fato mesmo de conversar, de gesticular ou de fazer os movimentos mesmo da fala era uma coisa que ia incomodando também um pouco, e isso, se eu já falava muito, hoje eu falo mais ainda, porque eu me sinto mais à vontade, muito mais solto. Legal. Tá ótimo, Bruno, que bom. Fico muito feliz com tua melhora. Vamos conversar daqui 30 dias, tá? Eu agradeço aí teu depoimento Obrigado, doutor. e vamos falar daqui 30 dias, a gente deve começar o desmame. Tá bom, tá Tá certo. bom? Tá bom. Obrigadão, Bruno. Bom dia. Obrigado a A minha você. Para assistente você. vai entrar em contato com você para marcar, tá? Tá bom, doutor. Obrigado. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.